Então, beleza, vamos dar início aqui. Eu vou começar em como eu cheguei rapidinho na questão problema. Eu estava lendo esse livro do Tim Geithner, que é o ex-secretário do Tesouro norte-americano, e ele basicamente assumiu ali no olho do furacão, né, para responder ali à crise de 2007 e 2008 nos Estados Unidos. E ele fala muito da parte interna ali, de como foi a situação, e lendo ali, ele dá exposições da questão do quantitative easing que eles aplicaram ali cerca de 3 vezes ao longo do tempo, e a base monetária ela se expandiu cerca de 10 vezes no total dos quantitative easing, e eu comecei a ficar ansioso, angustiado lendo isso. Até porque ele dava a entender assim que já era meio que algo que eles sabiam os resultados esperados. Embora eles ampliassem a base monetária cerca de 10 vezes, não ocorreu inflação, e tinha também a questão de que é muito presente, principalmente aqui no Brasil, a ideia de que o orçamento limitado, de que o Estado está sempre quebrado e que ele não tem de onde retirar de recursos. Então, essa questão de, poxa, mas então na hora de salvar os bancos, você pode ampliar 10 vezes a base monetária, e de onde sair esses recursos? Então, começou a me surgir essa ansiedade de querer entender como funcionavam os mecanismos de verdade, assim, de uma forma mais objetiva da política monetária e política fiscal. Então, eu acabei encontrando ali a teoria monetária moderna, ao longo de pesquisar indo atrás, e vi que ela tinha uma proposta teórica mais objetiva. Então, surgiu ali o objetivo geral de analisar a estrutura lógica da teoria monetária moderna, e os específicos, o de compreender a moeda, tanto a evolução da moeda durante o pensamento econômico, e a resolução dela e com resultados ali na política monetária e política fiscal. Como considerações preliminares, assim, eu parti assim do princípio que, poxa, eu vou fazer o trabalho, evidentemente é para apresentar para a banca, né, mas também eu fiquei pensando, poxa, eu vou escrever ali e deixar também para quem que pode possivelmente ler no futuro. E para mim, assim, seriam possíveis alunos como eu ali, daqui a 2 anos, 3 anos, e quem sabe eles encontrarem de alguma forma esse trabalho ser relevante. Então, eu tentei abordar o trabalho sempre de uma forma um pouco didática, e usei realmente a moeda como um protagonista, assim, a princípio do trabalho, para fazer essa costura do processo da evolução da macroeconomia, né? Foi essa base que eu tentei utilizar. E também por uma questão pessoal, assim, eu vi que como eu poderia fazer uma revisão ali da macro, principalmente da clássica e da keynesiana, como eu estava ali nesse período também estudando para a Ampec, seria uma forma de eu revisar também essa parte que a gente tem no curso. E desde o início eu sempre quis focar um assunto que ele não fosse tratado diretamente no curso regular, justamente para eu ter alguma coisa à parte que eu tivesse que pesquisar por fora. Então, para mim, fechou tudo certinho ali em pesquisar a teoria monetária moderna. Bom, esses dois senhores, eles dispensam a apresentação, né? Foi a base que eu resolvi fazer, tomar ali didática desse referencial bibliográfico. Eu parti ali do princípio de analisar a economia clássica, como eu falei, ali a partir da compreensão de que a moeda ela é um véu, de que ela serve primariamente como meio de troca. E, assim, eu vi ali, ao longo do estudo, que realmente existiam já vários autores que tinham essa identificação de que a compreensão da moeda como meio de troca e as teorias que resultam dessa compreensão, como a teoria quantitativa da moeda, que eu tratei ali, elas são muito bem aplicadas, como diz ali o Harry Johnson, para economias simplificadas, como é o caso ali de, sei lá, um sistema de feiras, assim, da economia clássica, digamos assim. Mas na medida que a economia ela vai se sofisticando, que novas nuances vão se apresentando, requer um arcabouço mais estruturado. Então, a partir dessa evolução, eu chego ali também no ponto de apresentar a teoria keynesiana, e sempre com o foco na moeda, eu coloquei ali a primazia na questão da reserva de valor, que, por conta da reserva de valor, a poupança, que se identifica como uma condição necessária para o investimento na economia clássica, quando se observa o agregado macroeconômico da poupança, ela pode gerar um entrave, justamente também por conta da questão de você entesourar
por motivos de incerteza quanto ao futuro, então você não investe, e isso acaba atravancando toda a questão da demanda agregada, que a gente sabe, que eu tentei expor ali na análise keynesiana. Mas vamos passar mais rapidamente aí. E, enfim, chegando daí sim na estrutura do que vai formulando as bases da teoria monetária moderna. Ela parte do princípio ali proposto principalmente pelo Innes e o Knapp, ali em 1913 e 14 e 1924, que é essa ideia de que a moeda, na verdade, ela não é exatamente não posso dizer, ela não nasce apenas de um contrato social. Ela, na verdade, ela é uma criatura do Estado, como diz o Knapp. A ideia que o Innes começa a colocar, a princípio, é que a moeda, ela nem necessariamente ela surge como metal, por exemplo, como um valor intrínseco. No artigo dele, O que é o Dinheiro, de 1913 e 14, ele começa a apresentar ali, historicamente, várias civilizações que usavam tokens, representações de alguma moeda que significavam ali um sistema de crédito e débito entre dois indivíduos. E isso seria a origem da moeda, na verdade, uma unidade de conta que representa uma relação entre credor e devedor. E o Estado, daí chega no Knapp, ele mostra que o Estado, por ser o maior ente de uma economia e por ser, portanto, o maior devedor, conseguir impor as obrigações na economia, ele consegue impor também o caráter tax-driven, que eles falam, que é em função dele conseguir exigir impostos em grande parte da economia, ele consegue forçar que essa moeda ela seja aderida como também o meio de troca da economia, o meio de pagamento dessa economia, né? Ao longo do tempo, essa moeda ela começa a ser utilizada não só para pagar os impostos devidos ao Estado, mas também para intermediar relações de troca entre os demais indivíduos. Então, entrando propriamente na estrutura da economia, na teoria monetária moderna. Eles identificam um Estado monetariamente soberano como um Estado incapaz de incorrer em default. O Estado ele não precisa recorrer a financiamento, a orçamento, porque é o próprio gasto do Estado que cria a moeda. Mas ele primeiro tem que identificar o que é esse Estado monetariamente soberano para a teoria monetária moderna. Eles vão dizer que o Estado monetariamente soberano com base ali no que o Innes e o Knapp expõem, que a gente expôs ali no trabalho, é o seguinte: ele consegue estabelecer uma unidade de conta para a economia, e ele regula essa unidade de conta, e ele emite a moeda que pode ser usada também como meio de troca e pagamento. Sendo essa emissão, essa moeda ela pode ser física ou não. Tá? Além disso, ele é o cobrador de impostos e ele exige que esses impostos eles sejam cobrados exatamente nessa unidade de conta e esse meio de pagamento do qual ele exige. As obrigações, caso ele emita obrigações contra si próprio, como, por exemplo, dívida pública, elas também serão cotadas nessa unidade de conta e serão quitadas pela unidade, pelo meio de pagamento do qual ele emite. E, por fim, a ideia do câmbio flutuante. O câmbio flutuante ele tem duas considerações ali. A primeira é a questão da moeda fiduciária, que se apresenta principalmente ali depois do final ali do acordo de Bretton Woods, que fica evidente mundialmente que a moeda, novamente, ela não precisa de lastro, né? É a questão de que o Estado ele não promete trocar a moeda dele por nada. O Estado ele te dá R$10 e ele promete trocar por 2 notas de 5. E deu. Não existe como pode dizer, nenhuma mercadoria como o ouro ou a prata que vão lastrear essa moeda. Isso seria, de certa forma, por exemplo, a questão do câmbio flutuante. O outro ponto é também que o Estado ele não pode fazer um câmbio fixo a uma outra moeda, porque senão ele está fazendo a mesma coisa, em suma. Ele está prometendo que ele vai trocar a tua nota de R$10 por uma quantidade fixa de dólar, por exemplo, do qual ele não pode garantir que ele vai conseguir fazer essa troca, porque no caso do Brasil, por exemplo, a gente não emite dólar, a gente emite real. Então, se ele colocar um câmbio fixo, ele deixa de ser monetariamente soberano, porque ele passa a se restringir, de alguma forma, a se obrigar a fazer essa conversão. Passando um pouco, aí começa a teoria do circuito consolidado, a hipótese do circuito consolidado, que o Randall Wray, que é um dos principais proponentes, ele mais famoso nos Estados Unidos, apresenta da teoria monetária moderna, basicamente é tentar fazer uma abstração excluindo todos os limites autoimpostos que eles consideram. Ou seja,
A gente excluiria todas as instituições e as leis de orçamentos que o próprio sistema que nós mesmos, como sociedade, impomos, que o próprio Estado se impõe, como, por exemplo, a divisão entre Tesouro Nacional e Banco Central, e as leis de diretrizes orçamentárias, a lei de ouro, enfim, para mostrar que, olha, os limites do gasto público, os limites do governo na emissão de moeda, eles são reais, eles não são financeiros. O Estado, no momento que ele gasta, ele automaticamente ele cria moeda. Então começa a surgir a pergunta, bom, se na hora que o governo gasta ele cria moeda, por que ele precisa cobrar imposto? Por que ele precisa arrecadar? E daí eles vão colocar assim, olha, na verdade, na literatura da TMM, eles colocam o imposto ele não serve para arrecadar para o orçamento do governo. O imposto ele serve tão somente para retirar excessos de demanda da economia e, como colocado pelo CNAP, para gerar uma necessidade de demanda da moeda de emissão do Estado. Então, na verdade, o imposto ele é mais uma forma de controlar a demanda, você consegue focalizar o imposto de forma a deixar, a equilibrar a demanda em determinadas situações e fazer ali a regulação da política fiscal. Além disso, entra daí também a questão de, não, mas então por que o Estado emite dívida? E a dívida pública, eles vão colocar que, na verdade, ela é também um instrumento para gerar uma base de juros para aqueles entes que têm moeda em reserva e não querem aplicar. Dessa forma, você coloca na taxa livre de risco, que é de emissão do governo. A gente vai ver a seguir. Então, com essa estrutura, à medida que essa estrutura ela foi se formando, comecei a perceber que o que eles colocam ali, na verdade, é que existe realmente uma amálgama entre a política fiscal e a monetária muito mais sólida do que a princípio eu identificava. Só colocar já também um adendo aqui, ao longo de todo esse estudo e toda a apresentação, eu percebi que, na verdade, a teoria monetária moderna ela faz um resgate de várias teorias, já de várias literaturas recorrentes no pensamento econômico. Então, eles mesmos colocam que ela não é de fato moderna. A própria questão da endogenia e exogenia monetária, ela já era também uma questão debatida muito antes da teoria monetária moderna. Ela só se debruça para dar como exemplo. E a questão é a seguinte, né? A exogenia monetária. Quando a gente aprende no curso básico, o multiplicador monetário, entende-se ali que o Banco Central ele é capaz de controlar completamente a variável exógena de quantidade de moeda a partir, por exemplo, do depósito compulsório. Você coloca uma quantidade de reservas que o banco precisa ter e automaticamente o banco ele não consegue multiplicar mais a base monetária porque ele precisa honrar com esse depósito compulsório no final do dia. E conforme a gente vai vendo ali na linha teórica da endogenia monetária, você vê que de fato não é assim, que o próprio novo consenso monetário compreende isso, como o próprio Lavoie coloca ali, que, bom, a estrutura a variável que o próprio Banco Central ele define para controlar é a taxa de juros, não são os agregados monetários. Ele entende que ele controla, mas não exogenamente, completamente a quantidade de moeda na economia. E isso, por si só, já começa a também gera um entrave ali na ideia da teoria quantitativa da moeda. Você não consegue fazer mais uma relação, então, entre quantidade de moeda e nível de preços. Começam a existir outras variáveis que precisam explicar ali a inflação, por exemplo. A endogenia monetária ela vai colocar ali, por exemplo, que o banco ele não necessariamente precisa emprestar moeda se ele tem reservas, porque ele tem um caráter pró-cíclico, ou ele pode muito bem ele fazer muito mais empréstimos do que ele tem em reservas, e no final do dia ele vai atrás de moeda nos depósitos no mercado interbancário. O que o Mitchell coloca ali bastante sobre isso é exatamente essa questão. Ele identifica que existem vários bancos que no final do dia eles emprestaram muito mais do que eles tinham em reservas, e daí eles vão no final do dia atrás de empréstimos no mercado interbancário para garantir essa quantidade mínima de reservas que eles precisam ao final do dia. Só que aí o que acontece se no final do dia, no agregado dos bancos, não houver a quantidade de reservas mínima necessária? A taxa de juros ela vai nas alturas, mas o Banco Central ele se propõe exogenamente a controlar a taxa de juros. Então aí ele vai ter que intervir ou dando empréstimo de redesconto,
ou fazendo a compra de títulos públicos, e aí que entra a questão do título público também. E volta essa amálgama entre política fiscal e política monetária. Ou seja, o título público ele é só mais um instrumento, é um instrumento para gerar uma base de juros para a economia e para que o Banco Central ele consiga controlar essa taxa de juros de curto prazo no mercado interbancário. Então começam-se as críticas. Então por que a taxa de juros ela fica tão alta? Será que existe, será que os benefícios eles realmente compensam os custos? Principalmente no caso do Brasil, que após o Plano Real ficou uma taxa de juros altíssima, por exemplo. Começam uma série de questões ali a respeito de qual seria a taxa de juros ideal para se estabelecer no mercado interbancário. E para a teoria monetária moderna, a taxa de juros ideal é aquela que é pragmática, que consegue alcançar a quantidade necessária de investimento e gasto para que a economia esteja no nível de pleno emprego. Ao mesmo tempo, começa a se questionar essa questão da austeridade fiscal, que exige que, durante um ano específico, exijam um orçamento equilibrado, né? E, deixa eu ver o que mais aqui, a questão da inflação em si também, como a gente colocou ali no início, que foi uma das primeiras dúvidas que me surgiram ali, a questão de que, poxa, a quantidade de moeda não é um bom indicador aí para explicar de fato a inflação. Existem diversas outras correntes de pensamento, desde gargalos estruturais, caso a economia esteja realmente em pleno emprego, sim, de fato, o excesso de gasto público ele pode gerar crowding out, pode aquecer uma área específica da economia e gerar inflação. Mas não tem como dizer que a inflação é um fenômeno puramente monetário, né? Por fim, as críticas que vão surgindo daí à economia, à teoria monetária moderna. A princípio, são muitas críticas, elas vêm da ortodoxia, não gosto muito de usar esse termo, mas as visões convencionais da economia, que dizem respeito a esse ponto de vista que a teoria monetária moderna coloca, que é a de colocar como primazia ali do gasto público a importância da política fiscal na economia e de ser avessa a essa visão da inflação como um fenômeno puramente monetário. Então, muitas das críticas elas já vêm desse ponto, mas não são diretamente direcionadas à teoria monetária moderna. Uma crítica que se apresenta ali também bastante é que a teoria monetária moderna não pode ser dita como um caso geral, mas só um caso específico, que seria principalmente no caso de uma economia hegemônica como a economia norte-americana, que a moeda de emissão dela é realmente a moeda reserva internacional. Então, portanto, ela tem muito mais liberdade internacionalmente também para fazer essas expansões de quantitative easing, enfim. E isso entra também na questão de pouca profundidade na dinâmica internacional. Realmente existem algumas citações que eu coloquei ali no livro, principalmente no trabalho, principalmente do Mitchell, que de fato demonstram assim, que há uma pouca profundidade em compreender como países periféricos se comportam na hierarquia internacional. E, por fim, existem as críticas morais, que vão dizer ali que, não, olha, na verdade, sempre se soube que não existe na prática um limite ao orçamento, mas a gente não pode dar essa carta branca. É preciso que a sociedade, por meio do Estado, ela entre em um consenso de qual vai ser o gasto total, porque senão isso pode gerar margem a gastos mal alocados, pode gerar margem para excessos de quem está no poder. Então, na verdade, seria uma questão mais moral, digamos assim, de impor essa visão de que existem limites reais ao orçamento, limites financeiros, perdão, ao gasto público. Por fim, eu coloquei ali meio que no quarto capítulo, mas esse poderia ser também o último, foi mais meio que uma liberdade, eu faço um meia-culpa aqui, que seria um incentivo ao debate. Assim, eu quis apresentar a teoria monetária moderna e, sobretudo, a proposta dela para o mercado de trabalho, e quis incluir ela no debate sobre os possíveis dilemas futuros que nós vamos ter aí na economia, no mercado de trabalho e no meio ambiente. Na verdade, esses debates eles já estão acontecendo, não exatamente na academia, pelo menos pelo que eu encontrei, não rebuscado dessa forma. Mas existem proponentes aí importantes, como, por exemplo, ali nós temos a Alexandra Ocasio-Cortez, e a Stephanie Kelton, duas democratas que defendem a teoria monetária moderna tanto para uso no mercado de trabalho, com o empregador de última instância, como através do Green New Deal, que seria
uma proposta de ESG e de compromisso com o meio ambiente, né? E aí nós temos dois futuristas famosos também, à esquerda é o Harari e na direita o Lee, Kai-Fu Lee, que eles também não abordam a TMM, claro, mas eles abordam aí os possíveis dilemas, os possíveis desafios que nós vamos encontrar. Então eu deixei isso aí mais também no trabalho como uma referência, quem sabe, para uma futura pesquisa, para algum aluno que venha eventualmente ler o trabalho, seguir nessa linha, que me soou bastante interessante. Perdão, eu estourei um pouquinho aqui, mas só para finalizar, como conclusões, eu realmente senti que, como modelo teórico, ela é muito interessante, ela me abriu os olhos ali para como funciona a dinâmica da política fiscal e política monetária, mas eu realmente tenho restrições aí quanto a esses limites do pouco aprofundamento que ele teve para casos de economias periféricas, como é o caso do Brasil. Então, me parece realmente que ainda é uma teoria muito crua para ser utilizada como uma teoria geral. Como a gente já disse ali, muito obrigado pelos senhores estarem participando. Como eu falei, foi realmente sincero ali os agradecimentos, tanto para o professor Lobão, o professor Isaías e o professor Tangerino, que não está aqui, né? Que os senhores foram não só professores de economia, mas eu sempre senti que os senhores tinham o interesse em fazer a gente aprender a pensar. E por isso, eu sempre pensei em vocês três aí como compartilhando desse momento aqui. Valeu, muito obrigado mesmo. Bom, Pedro, está ótima a sua apresentação. A gente está tratando aqui de uma defesa de monografia, né? E quando a gente fala em defesa de monografia, para que você possa defendê-la, cabe alguém precisar atacá-la, né? E aqui no caso, essas analogias com futebol não são boas para a gente fazer com o professor Isaías, né? Mas você está assustando o Pedro. De qualquer forma, o papel dele aqui é comentar o seu trabalho, apontar críticas, fazer questões, levantar pontos que talvez não tenham sido percebidos, tá? Para que você possa, depois, de alguma forma, colocar. Então, síntese, a monografia faz parte da sua formação, ela faz parte do seu processo de formação, portanto, veja qualquer crítica, qualquer questão nesse sentido como uma contribuição ao aprimoramento do seu trabalho e ao seu aprimoramento enquanto cientista, enquanto pesquisador, né, que parece que esse tende a ser o seu caminho profissionalmente. Tá? Então, professor Isaías, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. É uma honra tê-lo aqui nessa banca e você tem o tempo que necessitar aí para fazer a sua arguição, os seus comentários e suas críticas. Bom, como eu já disse, eu agradeço. Vocês estão me ouvindo? Tá um pouquinho baixinho para mim. Tem um ruído de fundo aí, parece. Exato. Estão me ouvindo agora? Melhorou? Melhorou. Mas ainda tem um ruído de fundo. Eu não sei se é o microfone. Acho que é o microfone do computador que você está usando. Deixa eu ir agora. Como é que tá? Melhorou? Melhorou um pouco. Eu vou tirar o microfone, o fone, e vou falar sem o fone usando o computador. Como eu disse, né, eu que quero agradecer a vocês pelo convite. Para mim é sempre uma honra e um prazer muito grande participar de bancas, porque na banca a gente percebe coisas que muitas vezes durante as disciplinas a gente não percebe, que é o aluno finalizando o curso e demonstrando o seu crescimento intelectual, profissional, a sua maturidade, né? Mas no caso específico aqui, primeiro eu conheço o Pedro, né? Eu dei aula para ele no primeiro semestre do curso. Naquele ano eu estava dando aula numa disciplina de introdução e ali já deu para perceber que o Pedro tinha espírito investigativo. E eu me lembro até hoje de uma discussão lá na aula, e ele falou do livro do Isaac Asimov, né? E eu corri em casa, busquei e comprei para ler. Então, assim, eu percebi que o Pedro tinha, né, vocação, e eu fiquei encantado de ver um aluno que estava começando o curso e conseguir fazer aquela ligação.
aquilo que nós estávamos discutindo e com aquele livro, né, que eu já conhecia, aquele autor. Então, eu já sabia que a monografia do Pedro seria uma monografia de alto nível, então essa é uma razão de eu estar, né, especialmente feliz de estar aqui, por ser uma monografia muito boa. Eu vou ser bem franco com você, Pedro. Às vezes, quando eu recebo uma monografia que está muito bem feita, bem escrita, muito bem referenciada, a gente, às vezes, desconfia e vai até procurar, colocar em software para ver se aquilo lá não é prático. No seu caso, eu não tive a menor dúvida, tá? Eu tenho certeza que foi você que escreveu, que você que fez. Então, porque conhecendo você e sabendo da sua capacidade, né, da sua honestidade, então é uma monografia bem feita que em nenhum momento eu suspeitei que você não pudesse ter feito. E também, claro, com a orientação do professor Lobão, que eu sei que o Lobão sempre orienta boas monografias. Bom, vamos lá. Eu te encaminhei o arquivo antes, né? Normalmente te encaminha depois, mas como eu estava lendo no Teams e já fazendo as correções, eu encaminhei para você alguns detalhezinhos formais, que eu não vou nem falar aqui, e aí você vê lá, conversa com o Lobão, se vale a pena corrigir ou não. Coisas pequenas. Vamos falar um pouco, né, do tema que você escolheu, que é um tema, assim, olha, a sua monografia é um tema de mestrado, na minha opinião. Poucos alunos, eu acho que o tempo todo aqui na PUC, eu já vi monografias com esse tema, mas nunca nenhum aluno conseguiu fazer o que você fez, chegar onde você chegou. A sua monografia é praticamente uma monografia de revisão bibliográfica, mas muito bem feita, né? Você usou os autores corretos, você conseguiu contrapor. A tua monografia está quase... se eu fosse professor de economia monetária, eu indicaria para os alunos lerem, porque não só ela pode ser um modelo de como fazer uma monografia, mas também ela está muito bem escrita. Então, para uma introdução à economia monetária, sobretudo às teorias tradicionais, contrapondo ali a teoria quantitativa da moeda e a visão keynesiana, excelente. E também, claro, uma introdução, né, ao teu tema principal, que é a teoria moderna da moeda. Então, assim, você conseguiu pegar um tema muito complexo, muito difícil, lendo a sua monografia, eu lembrei de alguns episódios, né, na minha vida na Unicamp. A minha ex-mulher fez uma dissertação dela sobre contrapondo o Keynes da teoria geral com o Keynes do tratado, né? Então, lendo a sua monografia, eu lembrei das noites que nós passávamos discutindo esse negócio, né? Chegou um ponto que eu não aguentava mais ela falar do tratado e da teoria geral, etc. Mas, por isso que eu estou falando que o seu trabalho é um trabalho que eu sempre vi na Unicamp em nível de mestrado. Na graduação é muito raro um aluno enfrentar esse tema, ele é um tema muito difícil. E agora, por outro lado, difícil, mas extremamente relevante, né? Você citou aí o André Lara Rezende. O André Lara Rezende vem há tempo já discutindo isso, trabalhando, questionando essas supostas verdades, essas ortodoxias que vêm fazendo tanto mal, né, à humanidade. O próprio FMI flexibilizou muito as suas verdades, né, absolutas, que tanto mal fez, sobretudo ao mundo em desenvolvimento. Então, como você coloca no final, além da mudança no mercado de trabalho, além da questão ambiental, né, você poderia também ter colocado as mudanças tecnológicas. Nós estamos na emergência da quarta revolução industrial e, portanto, é óbvio que o mundo mudando, na velocidade que está mudando, é óbvio que as teorias estão ficando obsoletas, né? Sobretudo a macroeconomia. Essa é uma discussão que já tem uns 10 anos, desde a crise de 2008, que vem uma discussão entre os economistas sobre o fim da macroeconomia, né? A macroeconomia como nós a conhecemos, o quanto ela está completamente longe da realidade. Quando teve a crise, um grupo de prêmio Nobel lançou um livro chamado Espírito Animal,
tradução brasileira. Esse termo vem do Keynes. Né? Na teoria geral, Keynes usa esse termo, espírito animal, para se referir ao comportamento do investidor. Esses prêmios novos, incluindo Akerlof, o Stiglitz e outros, eu não me lembro, acho que Paul Krugman, ele escreve esse livro exatamente para mostrar o quanto os modelos estão completamente equivocados e da necessidade de refundar a macroeconomia, sobretudo no campo monetário. E, além disso, eu vou colocar outras revoluções que estão ocorrendo no conhecimento, no pensamento econômico, outros paradigmas que estão surgindo, que vão forçar a macroeconomia a mudar, sobretudo a parte financeira e monetária. Por exemplo, a economia comportamental. Certo? Não dá mais para você falar de comportamento dos agentes, que na verdade, uma coisa interessante. Quando você pensa em economia comportamental, é a psicologia. Mas o Keynes já tinha falado disso lá e esta parte do Keynes foi abandonada. Né? A visão psicológica do agente econômico foi colocada de lado e os macroeconomistas foram muito para o lado da macroeconomia, da macroeconometria, de medir os agregados e tal, e esqueceram um pouco dos chamados microfundamentos, né, da macroeconomia. E agora a economia comportamental tornou-se... não tem mais como você ignorar esses aspectos. Então, você foi feliz em colocar no final da sua conclusão. Eu só acrescentaria esses dois, além do mercado de trabalho e a questão ambiental, eu acrescentaria essas duas outras mudanças importantes. As tecnológicas, que incluem, inclusive, o surgimento de novas moedas, por exemplo, os bitcoins da vida, que exigirão outra forma de pensar a moeda. A questão da oferta de moeda, a questão de custo monetário, quer dizer, como é que todos esses instrumentos, como é que os bancos centrais vão lidar com isso? Mas a própria moeda, por exemplo, que hoje na China você não tem mais nem cartão, né? Você usa um chip no seu celular. Então, essas evoluções tecnológicas elas alteram radicalmente o comportamento dos agentes em relação à moeda. E essas mudanças que estão ocorrendo dentro da ciência econômica, né? Forçando os economistas a pensar um pouco fora, né? Fora da caixinha. Tanto no caso da economia comportamental, que os economistas estão sendo obrigados a estudar psicologia, mas também, aí tem a ver com o seu tema, uma outra área que vem crescendo muito é a economia institucional. E ela tem uma interseção muito forte com as outras ciências sociais, sobretudo ciência política, o direito e a sociologia. Mas, basicamente, a ciência política e o direito. Quando você fala de economia institucional, dentro das instituições, você precisa incluir as instituições jurídicas. Né? Aliás, o Gustavo Franco escreveu um livro muito bom, não sei se você leu, recomendo que leia, que chama A Lei e a Moeda, acho que é isso. A moeda e a lei. Né? Que exatamente isso. Ele é um catatal, né? Independente, né, se concordamos ou não com o que ele pensa, mas em relação à moeda, ele é um dos grandes especialistas nisso. A tese de doutorado dele é referência, ele estudou a inflação na Alemanha. Então, ele é um grande especialista em moeda, junto com o André Lara Rezende e Pércio Arida e o Pedro Malan. Mas, então, no livro do Gustavo Franco, exatamente essa relação muito forte entre o direito e a economia. Então, eu acho que você foi muito feliz também, né, em trazer essa teoria moderna da moeda, porque ela tem esse lado institucionalista, certo? Como você coloca, ela não tem o mesmo rigor matemático, nem pretende ter, e os institucionalistas nem acham que isso é muito relevante. Nesse aspecto, eles foram muito influenciados desde Schumpeter, passando por Galbraith, e, aliás, você que gosta de moeda, acho que vale a pena, se você não leu, ler o livro do Galbraith, a moeda de onde veio, para onde vai, para onde foi, para onde vai, eu acho que é isso. Infelizmente, esse livro está esgotado, mas você acha em sebo. É um excelente livro da história da moeda. Mas, enfim,
Então, Pedro, a sua monografia me surpreendeu, né, por essa ousadia de você, primeiro, pegar um tópico que os alunos muitas vezes não se interessam muito, porque às vezes os alunos, tudo que é macro e micro, eles vão lá, estudam, claro que isso também é uma falha nossa. Eles acham que porque está no manual está tudo certo, né? Está tudo resolvido e não há mais o que ser discutido. E não é assim, né? Os manuais são provisórios, mas por que eu falo que às vezes é falha nossa? Às vezes nós estamos falhando exatamente em não chamar a atenção dos alunos para isso, que aquilo que está no manual é um modelo hipotético, ali não é verdade absoluta, acabada. E você teve, então, nessa ousadia como você colocou, de escolher algo que fosse aprofundar, né, um tema que às vezes não temos tempo de aprofundar numa disciplina. Então, você foi muito corajoso, mas você deu conta. E aí é o seguinte, pensando no futuro, né, se você quer fazer mestrado, você, com essa forma de você trabalhar, com os autores que você leu, você tem dois caminhos, o Unicamp ou o FRJ, certo? É onde você vai encontrar pessoas que vai te ajudar e vai, né, te ajudar. Na Unicamp você tem lá o Davi Dekesh, que trabalha muito com essa visão institucionalista de moeda, a visão nova keynesiana, o próprio o Antônio Carlos Macedo, que também tem um livro muito bom sobre economia do desequilíbrio, né, que ele tenta fazer um manual de macroeconomia heterodoxo, vamos dizer assim. Então, eu gostaria muito que você continuasse, porque você tem uma leitura aí que muita gente no mestrado não tem, né? Esses textos que você cita, esses autores, eu fui ler isso no meu mestrado, né? Na minha graduação foi o manual, e no mestrado, sim, na Unicamp, porque eles têm essa preocupação de ler esses autores, ler o tratado, reler a teoria geral, enfim, e discutir esses novos paradigmas, principalmente, né, os que eles chamam de heterodoxos, né? Que é meio complicado, porque heterodoxo é um balaio de gato também, que inclui tudo. Então, eu prefiro, como você colocou, a teoria moderna, porque aí você destaca, né, que teoria você está se referindo. Então, eu gostaria muito que você continuasse estudando. Agora, o que eu percebi, assim, falando em termos, né, pensando um pouco mais para frente, pensando nos seus postos de trabalho. Você abriu uma frente muito ampla. Quando você está pensando em um trabalho acadêmico, isso é um pouco perigoso, né? Tudo bem que nesse primeiro momento, estou supondo que você queria conhecer o terreno, explorar o terreno, então você já fez isso, já explorou, né, já entendeu a base, e agora você precisa pensar em foco, certo? Tem que fechar um pouco mais, focar um pouco mais, e, sobretudo, você colocou no final uma questão interessante, que é a questão, se você não, né, você questiona se essa teoria moderna, se ela é ou não uma teoria geral, né, que ela pudesse ser usada, por exemplo, para entender os países em desenvolvimento. Primeiro que em economia, apesar do nome, apesar da pretensão do Keynes, dificilmente você tem teoria geral, certo? É complicado isso. Você tem processos históricos. E aí entra a importância da economia institucional, né? A economia institucional trabalha essas diferenças. As diferenças institucionais que fazem com que, muitas vezes, algumas coisas não funcionam muito bem em alguns países. Uma referência, o livro do Acemoglu, Por que as Nações Fracassam, é uma excelente introdução a essa visão institucional do desenvolvimento, né? O que explica por que as mesmas políticas em países diferentes vão gerar resultados diferentes. Essas instituições têm a ver com formação histórica. Por exemplo, a escravidão, né? O Acemoglu fala disso. A escravidão é uma instituição que durou 200, 300 anos, que deixou marcas profundas, certo? A economia agroexportadora é uma outra, criou instituições jurídicas, políticas, que deixam marcas profundas no país, e que não é fácil você superar isso, certo? Então, uma sugestão
para seu projeto de mestrado, doutorado, trazer mais para o Brasil e entrar mais na discussão do André Lara Rezende, porque, e aí é uma pergunta que eu faço para você. O André Lara Rezende começa a escrever exatamente para questionar essa ortodoxia monetária no Brasil, principalmente a de 94 para cá, que criou, né, estabeleceu o modelo de meta de inflação e tal, e na visão dele esse modelo tem sido nocivo ao crescimento. O Brasil é um país que cresce muito pouco nos últimos anos, se levar em consideração o crescimento populacional e se levar em consideração o nível de renda atual. Sobretudo se levar em consideração a pirâmide demográfica. Né? Nós estamos numa fase que deveríamos estar crescendo o dobro. Nós estamos numa janela demográfica. Está terminando, mas ainda está um restinho. Enfim, aí uma pergunta, né? Você que estudou, leu e a teoria moderna monetária. De que forma você poderia, né, explicar, e de forma que você acha que essa teoria monetária moderna, teoria moderna monetária, poderia explicar melhor, né, ou ser mais adequada à gestão da política monetária e fiscal no Brasil? Certo? Esta questão ela é central. Se você fizer uma dissertação sobre isso, o time é perfeito, porque agora com a pandemia, em todos os lugares do mundo, essa questão está sendo questionada. Esse dogma do limite para gasto público, do endividamento público. Aliás, os 4 que você coloca no final, as fotos que você coloca no final, tem relação com isso. Né? Tem relação com a política do Biden, né? Atual, suposto novo New Deal. Então, eu acho que você deveria pensar um pouco nisso, trazer mais agora, pegar esse referencial teórico e trazer mais para uma análise mais empírica. Brasil, né? Porque precisamos de isso no Brasil. É um grande desafio. Se essa teoria ou não, você mesmo deixa uma pergunta que pode ser uma pergunta para o mestrado, que essa pergunta pode virar um projeto. Até que ponto essa teoria é adequada ou não, por exemplo, para explicar o Brasil, para entender o contexto do Brasil, dadas as nossas particularidades, certo? Então, de uma maneira geral, eu não tenho, assim, questionamento, correção, aquelas que eu te passei que são muito pequenas, que nem vale a pena falar, é melhor escrever. Eu tenho esses comentários que eu fiz, né? Muito mais elogiosos, no sentido assim, de dar os parabéns pela sua coragem, né? pela qualidade do trabalho. E vou deixar então essa pergunta aqui no final. Se você não tiver como responder, não tem problema. Mas pense nessa pergunta como uma possível projeto futuro, de mestrado, porque é aí que está a questão. Principalmente na Unicamp, que eles dão um peso muito grande para a economia brasileira. Né? Na Unicamp, uns poucos centros que ainda na prova da Antec, se é que você vai fazer a prova, você falou que tem interesse, uns poucos centros que ainda dão peso para a economia brasileira. Né? E também dão um peso grande para a macroeconomia. Então, né, você fez bem aí em estudar a macroeconomia. A outra provocação é o seguinte: lá na macroeconomia, no modelo ISLM, a gente trabalha política fiscal, política monetária, né? O gestor macroeconômico como se fosse um piloto, né, ali pilotando as duas políticas, uma economia aberta, a política cambial. Você discute na TNN como essas duas políticas estão muito interrelacionadas. Né? Na sua opinião, como é que fica o modelo ISLM nessa perspectiva? Né? Você acha que ele fica totalmente inválido ou é possível fazer um adendo, é possível fazer um reparo no modelo ISLM? Porque se você pegar a macroeconomia do manual, ele está assentado, né? A política macroeconômica do manual, ele é em cima do modelo do Hicks, né? Que foi o economista que desenvolveu o modelo ISLM. Depois foi aperfeiçoado pelo Samuelson, etc. Mas a essência ainda é o modelo do Hicks. Né? Então eu vou deixar com você essas duas provocações e, mais uma vez, dar os parabéns a você, professor Lobão,
de novo, agradecer a vocês por esse privilégio, por esse prazer de ter participado do Dia Astronomia. Está muito excelente. Muito obrigado, professor. Obrigado por tudo. Deixa eu comentar. Obrigado, professor Isaías, pelos seus comentários. Eu vou passar a palavra ao Pedro, mas antes eu queria lhe dar uma notícia. O Pedro já fez a prova, já foi aprovado e já está matriculado no mestrado. Então, até vou contar também para o professor Lobão. Eu fiquei em dúvida exatamente entre a RJ e a Unicamp, que foram as duas das que me chamaram, que desde o início eu fiquei muito interessado. E depois de conversar, inclusive, com os professores lá também, dos próprios centros, e com a minha família, eu acabei optando no final pela RJ, professor. Ah, foi? Eu acabei achando, pelo que eu conversei com os professores, que a RJ ela tinha uma vertente maior ali para a questão de regulação bancária, e eles me pareceram mais abertos a fazer um debate entre, como o professor falou, também não gosto muito desses termos, mas ortodoxia e heterodoxia, embora ela seja, eles mesmos se colocam como uma vertente heterodoxa. Eu achei a Unicamp, quando eu propus assim, as minhas ideias, eu senti que elas não foram tão bem aceitas, principalmente essa questão de também, eu queria ter uma ênfase na ortodoxia, até para eu conseguir compreender melhor e ter mais propriedade, talvez até futuramente me sentir mais, como posso dizer, mais confiante de conversar sobre também. E também tem uma questão da minha família, né? Aqui eu não tenho família em Campinas, só eu e a Andresa, mas o meu pai, ele frequentemente ele viaja para o Rio. Então teria também uma forma de eu encontrar ele de tempo em tempo morando lá. Mas vai ser uma mudança ainda que eu vou ter que me adequar, e ter que aprender a conviver lá no Rio, isso é uma aventura. Ô Pedro, agora que você escolheu, né, eu vou dizer que você fez a melhor escolha. Na minha opinião, tá? Nessa área que você está estudando. Pena que o Fernando Cardim de Carvalho morreu recentemente. Ele era um dos grandes especialistas em economia monetária. Talvez o melhor manual escrito no Brasil seja o dele, o Fernando Cardim de Carvalho. Mas a UFRJ, você tem toda a razão, ela é mais aberta. A UFRJ sempre conviveu muito próximo com o pessoal da FGV, com o pessoal da PUC e com o pessoal do INPA. Então, a Unicamp é muito assim, fechada, muito... nasceu ali no Instituto de Filosofia. O Lobão conhece bem a história, o Lobão estudou lá, né, fez graduação lá, sabe bem melhor que eu essa história. Agora, o UFRJ desde o início, né? A UFRJ teve o Bulhões como professor, né? Teve a Conceição, mas também teve o Bulhões. Teve o Marco Lisboa, então ela é mais aberta, você vai estar no ambiente... Eu diria assim, a UFRJ, para mim, ela é heterodoxa de fato. O problema na Unicamp, que eu percebo, é que começa a criar novas ortodoxias. Então, algumas ortodoxias meio keynesianas, assim, que eu acho meio complicado, entendeu? Claro que também tem espaço, né? Eu mesmo trabalhei com um professor lá que é bem aberto. E, aliás, ele tem muita relação com o pessoal da UFRJ. Outro cara muito bom no UFRJ, se você puder fazer disciplina com ele, é o Ronaldo Fiani. E ele trabalha com jogos. Ele tem um manual muito bom sobre os jogos e sobre economia institucional. Então, se você puder fazer disciplina com ele, alguma coisa na área de economia institucional, recomendo. Ronaldo Fiani. Né? Outra coisa, tem um grupo lá muito forte de economia schumpeteriana, os neo-schumpeterianos, economia evolucionária. Também é bom você procurar, porque hoje há uma busca de convergência entre keynesiano, schumpeteriano, institucionalista. Então lá você está... parabéns, viu, Pedro? Mas eu me lembrei que eu vi no LinkedIn, você colocou, que você tinha passado no mestrado, e esqueci, agora que o Lobão falou que eu nossa, é verdade, cometi essa gafe aqui com... Desculpa. Mas, parabéns, então, e muito sucesso lá. Eu acho que você fez uma boa escolha.
E com cada monografia que você apresentou aqui, olha, você vai nadar de braçada lá, viu? Sucesso. E aproveita o que lá tem de melhor. Seminário na GP, não perde. Seminário na PUC do Rio, não perde. Seminário no INPA, não perde. O melhor centro de economia matemática do mundo está no INPA. Eu sei que você não gosta muito, mas assim, eu acho que nessa fase de aprendizado você tem, sabe, se você puder absorver, absorve. Só para você ter ideia, quem costumava dar palestra de vez em quando no INPA era o John Nash. Tá? Uma mente brilhante. Então, aproveite o Rio de Janeiro, que todos estão lá, conhecimento. Lá, eles têm uma facilidade. Os gringos adoram vir para o Rio de Janeiro, eles conseguem facilmente levar os grandes figurões internacionais para dar palestra lá. Mais fácil para lá do que trazer para Campinas. O cara vai vir nos Estados Unidos, vir para Campinas, entre Campinas e Rio, você imagina o que ele prefere. Então, aproveita isso, né? Isso é uma vantagem do Rio. Mas parabéns. Obrigado, professor. Vamos ver. É bom saber que eu ainda estava indeciso com essa decisão, Helena. É bom saber. Reforçou aí a minha confiança na decisão. Porque realmente isso que o senhor falou, realmente, da questão do Bulhões, da Tavares, foi até uma forma que eles vieram também me convencer, falando, olha, aqui você vai ter todo o espectro aí de oportunidades. A gente não descarta que nós somos heterodoxos, mas a gente vai te apoiar e vai ter toda essa base. Eu me senti muito mais receptivo nessa parte aí também, foi o que me chamou bastante atenção. Nas questões que o senhor colocou, vamos ver, cara, não tem como dar uma resposta direta agora, mas foi alguma coisa que eu pensei, e inclusive tenho pensado agora, é o debate também que a gente está vendo agora, não sei se a minha linha de raciocínio vai ao encontro do que o senhor me perguntou, a questão, por exemplo, do Campus Neto está acelerando drasticamente a elevação dos juros. Isso tem um impacto enorme na economia, ainda mais no momento de recuperação que a gente está tendo, com 13%, 14% de gente de desemprego, isso sem considerar subempregos, né, também. Todo o impacto que vai ter também em custo da dívida. Então, eu fico pensando realmente em fazer essa proposta que muitas vezes que a TMM apresenta da relação custo-benefício, né? Tentar fazer um modelo, apresentar ali empiricamente os dados, os custos de fazer essa elevação com o objetivo de estancar uma inflação que muitos colocam que também ela é passageira, que ela vem mais de fora também, que ela tem outros significantes, não exclusivamente aí, compensáveis pela elevação da taxa de juros, e os impactos que essa elevação dos juros eles têm na economia real como um todo. Eu acho que fazer um estudo sobre esses custos e benefícios seria talvez uma forma de trazer a TMM para o Brasil, para ver se justifica essa abordagem tradicional do novo consenso monetário. Né? E no modelo ISLM, o que eu fico pensando é aquela questão de que as curvas ali a gente consegue movimentar eles exogenamente facilmente, né? A LN vai para a direita rapidinho, aumentou a moeda, não, tirou a moeda, aumentou o gasto público em ES, vai lá rapidinho, sendo que a PMM, em princípio, ela mostra lá, a princípio nem é exógeno e as coisas elas vão andar juntas. Não vai conseguir mexer uma ali e deixar a outra parada, de outra vai se acomodar ali. Então, isso aí eu fico pensando que realmente dá um nó nesse equilíbrio da síntese neoclássica, né? Sim. Também teria que estruturar mais, pensando, mas foi o que, pensando agora com as perguntas que você me fez, eu pensei, não sei se faz sentido. Sim, não, estou satisfeito, mas é mais para você pensar mesmo. Lá na você tem para pensar nisso. Uhum. Beleza. Não. Muito obrigado, professores. Muito obrigado mesmo por todas as dicas aí. Eu anotei tudo aqui também, todos os autores. Vou dar uma pesquisada boa aí. Você trabalha na série. Os próximos 3, 4 anos serão terrenos muito férteis para estudar essa questão que você está estudando. Tá? Das políticas dos governos para a recuperação pós-pandemia.
Então, pode ter certeza que você acertou o time. Você vai, a tua dissertação vai... Né, se você fizer uma boa dissertação, você vai ganhar o prêmio BNDES. Já fica o convite aí, caso acontecer, já estão completamente convidados. Valeu. Com certeza. É isso, Lobão. Estou muito satisfeito, viu? Bom, obrigado a vocês aí pelos seus comentários, suas observações. Eu queria só colocar algumas palavras aqui, mais a título de encerramento mesmo do processo, do que alguma observação direta do trabalho, né? Primeiro que eu acho que monografia ela é um produto, mas ela também é um processo. Ninguém faz uma monografia no último ano, ou seja, a monografia ela vai sendo feita desde o início, né? Porque o que se espera no trabalho de monografia é reflexo de um amadurecimento intelectual, que precisa vai sendo sedimentado ao longo dos semestres, né? Então, e óbvio que por isso o processo interfere diretamente no produto, ou seja, dificilmente você tem um bom produto se não houve um bom processo, né? Ou seja, em geral, bons alunos fazem boas monografias, né? Aqueles que não tiveram essa dedicação, esse desempenho no curso também tem muita dificuldade depois, não que não possa ter, né? Mas dificilmente a gente vai ver, e essa talvez seja a questão que o professor Isaías colocou. Não é estranho que você tenha uma monografia de qualidade, porque você tem um processo que mostrou qualidade ao longo do tempo. É estranho quando você vê, de repente, um processo que não foi de tanta qualidade e um produto muito bom. Aí sim a gente acha estranho, né? Que não é o seu caso. Então, eu não esperava nada inferior, apesar de que, eu vou ser franco, o teu trabalho me surpreendeu pela qualidade, tá? Com relação ao teu mestrado, acho que foi uma decisão muito inteligente. O professor Isaías colocou a questão da Unicamp e da UFRJ. Eu estava na Unicamp quando o professor Mário Poças, que era professor de microeconomia, foi praticamente expulso da Unicamp e foi encontrar a guarida lá na UFRJ. Ele é um professor de microeconomia e, para ele, o debate pressupunha conhecimento do outro campo. Ou seja, você não vai discutir com os ortodoxos sem conhecer a teoria. E ele lutava porque o curso de microeconomia na Unicamp era muito mal dado, né? Até porque o professor já chegava logo de cara dizendo que aquilo não servia para nada, que aquilo não funcionava. E como é que você convence um estudante de 18 anos a estudar microeconomia se os próprios professores estão dizendo que aquilo não serve para nada, que aquilo não funciona, que aquilo é um mundo fictício, assim por diante? E o Mário Poças, de certa forma, foi o responsável por colocar rigor no curso, que era um curso que todo mundo era aprovado, né? Quase não tinha aula. E ele começou a exigir isso e passou a exigir dos próprios professores a levar o debate lá dentro, né? E acabou gerando uma série de problemas políticos que fez com que ele tivesse que encontrar a guarida na Federal do Rio, que de fato tem ela muito mais aberta, até porque ela participa do debate. Ela está o tempo todo em enfrentamento, principalmente com a PUC do Rio. E mais recentemente, né, você tem aí a GV, tá? Mas a PUC do Rio era um adversário de peso, teórico de peso ali, né? E que se traduzia, inclusive, nas estruturas de poder do país. E ela, portanto, precisava debater, né? E debater dentro do mercado financeiro, dentro das instâncias de governo, de decisórias de governo mesmo. Ela vem dominando a economia brasileira há muitos anos, né? Há décadas, né? Na PUC do Rio. E a FRJ trava esse debate. Então, vai ser um campo interessante, porque lá você tem uma boa formação de fato. O curso é mais plural, vamos dizer assim, né? E, de certa forma, há um respeito pela teoria ortodoxa, como você coloca, né? Também há esse respeito. Até porque, para debater, e para debater em alto nível, você tem que conhecer, tá? Então, acho que foi uma decisão acertada. Eu achei que você, por questões de logística, fosse preferir aqui, mas se ainda vai ser a logística melhor lá, acho que você está com a faca e o queijo na mão. Tá? E acho que tem tudo para ter um curso de qualidade, com professores de qualidade, e participar do debate, que acho que é importante. E é o que você tenta fazer ali, de certa forma, colocar o debate. Eu considero que esse debate é o debate decisivo, né? E nos próximos anos ele vai ser decisivo mesmo, né? Porque a gente não pode deixar de esquecer que
teoria econômica, muitas vezes, ela se transforma em ideologia, muito mais do que uma teoria, né? E, de certa forma, essa teoria é que vem permitindo a, vamos dizer assim, a apropriação do mercado financeiro, do Estado pelo mercado financeiro, né? Ou seja, e a partir daí a transferência gigantesca de recursos que se tem, né, para os aplicadores, os grandes aplicadores e grandes bancos, né? E a teoria econômica ela tem se prestado a esse papel, né? Ou seja, a ideia do orçamento, do corte de gastos, óbvio que corta de gastos, mas não é corte de gastos com juros, é corte de gastos com saúde, educação, saneamento e assim por diante, né? E mesmo numa pandemia, você vê as forças, né, do mercado exigindo a elevação das taxas de juros, né? Como se tudo, quer dizer, fosse e por trás disso o quê? Economistas. Economistas alimentando esse debate com manuais, com velhas explicações de manuais, sem qualquer questionamento. Eu acho que esse é o debate decisivo, de fato. Porque, e aí o Lara Rezende, de fato, é um pioneiro e, de certa forma, ele está visto como um traidor, muitas vezes, né? Por aqueles que... Mas que está colocando, está avançando nessa discussão, que é uma discussão que, fora do Brasil, ela já está acontecendo, né? Como você mesmo trouxe aí exemplos, toda a discussão desse New Deal, Green Deal aí, traz essa discussão, né? Até que ponto... Agora, de fato, como eu disse, é um debate que também é ideológico, né? Por quê? Porque é o capital financeiro ocupando postos, dominando o capital produtivo, né? Um pouco dessa lógica que você vê no capitalismo chinês e no capitalismo dos Estados Unidos, né? Você vê que o capitalismo chinês tem uma perspectiva de produção de longo prazo, né? Enquanto que o capitalismo dos Estados Unidos é a preocupação de curtíssimo prazo, ou seja, o que importa, na verdade, é o preço das ações, o que importa é a rentabilidade de curto prazo. Então, é óbvio que numa corrida de longa distância, né, quem se prepara para correr longa distância ganha. Não adianta você querer ganhar, treinar para curta distância, no curto prazo, na rentabilidade imediata das ações e tal, e você vai perder uma corrida de longo prazo. É o que está acontecendo. Imagine uma Huawei que ficou anos, né, dando prejuízo para poder se tornar a potência que fez. Imagine isso numa corporação dos Estados Unidos que vai ficar dando prejuízo. Quer dizer, na hora que as ações caem, na primeira queda de ações já se demite todo mundo. Então você tem mecanismos aí que eu acho que a teoria econômica, muitas vezes, ela se presta muito mais a um debate ideológico em que você nem quer mais considerar as premissas que estão em jogo, mas sim tirar conclusões que garantam que aqueles que detêm o poder econômico passam a ter o poder político, e a partir daí, assim, se apropriar do Estado, que é o que a gente tem visto, uma apropriação do Estado. E a teoria econômica vai se embasando. Tanto é que você vê quase que a unanimidade dos economistas defendendo a necessidade de elevação de taxas de juros, de corte de gastos, de ajuste fiscal, do Estado não pode gastar, ou seja, e por outro lado, miséria, fome, pobreza e tudo mais, e nada pode ser feito. Por quê? Porque a teoria não deixa. De certa forma é isso, porque vai ser pior. Quer dizer, a crise vira uma rotina, ou seja, porque precisa de crise para você fazer cortar direitos e tudo mais, e a teoria econômica, e vários economistas se prestando a esse papel, né? Vários economistas se prestando a esse papel em defesa disso, sem qualquer fundamento, né? E que mesmo assim, os centros mais importantes, né, dessa ortodoxia já estão revendo. Quando você tem pelo menos um pouco de honestidade intelectual, né, você vai rever, ou pelo menos vai colocar em xeque os seus pressupostos. Tá? Eu acho que, de fato, é um trabalho, como eu disse, é um debate decisivo, eu acho que ele é importante. Nesses anos, a gente vai vendo a necessidade, né, de uma mudança na política fiscal, né, e os países desenvolvidos já estão pensando nisso, já estão atuando nisso, né? Eu tô aqui na Inglaterra, né, agora, e tenho visto muito noticiário aqui, a política, como é que o Boris Johnson, ele joga com as coisas, mas você vê que já está numa outra vibração, né? Ou seja, a própria dinâmica da sociedade, apesar de ter um certo liberalismo, mas é uma dinâmica já muito diferente do que se vê no Brasil. Os próprios liberais aqui, né, os ortodoxos aqui, têm uma perspectiva muito diferente dos nossos ortodoxos, né? Eu acho que é importante esse seu debate, essa sua contribuição. Óbvio que você vai entrar numa guerra, vamos dizer assim, isso, é entrar numa guerra, né? E um estudante de mestrado, quando entra na guerra, ele está na infantaria, né?
Então ele vai lá para a linha de frente, ele que vai apanhar. E se tiver uma banca, se tiver e muitas vezes eu já vi algumas dissertações de mestrado em que, na verdade, os professores da banca queriam quase que destroçar o outro, e quem era destroçado, na verdade, era o pobre do estudante. Então, é um risco que você corre, tá? Por isso, se prepare, como eu disse, você está entrando naquele debate que acho que hoje é talvez um debate crucial, quando a gente olha a concentração da renda, da riqueza, né, da propriedade, e no mundo de pessoas que estão morrendo de fome, sem qualquer perspectiva de emprego, e o Estado que está preocupado em garantir a rentabilidade dos mais ricos, né? Então, acho que é um debate importante que também mostra um pouco da sua formação, né? Quando você falou também que gostaria de ter o professor Márcio Taginino, isso mostra também, né, a sua formação, de fato, ela também transita aí por uma preocupação mais social, mais ligada aí às questões institucionais, inclusive, como o próprio professor Isaías sugeriu, tá? Eu queria dizer que te orientar foi muito tranquilo, acho que não tem problema nenhum. Eu senti até não poder termos tido mais encontros, até porque você estava se preparando para o mestrado, acho que é importante, tá certo? A gente não pôde ter tantos encontros quanto eu gostaria, mas, de qualquer forma, eu acho que foi muito fácil te orientar, e orientar alunos como você é uma coisa muito boa para qualquer professor, né? Então, eu fico muito feliz por você ter me escolhido como seu orientador, tá? E espero, de alguma forma, ter contribuído. Eu sei que grande parte do trabalho foi seu mesmo, seu esforço, sua capacidade. E eu queria só fazer uma pequena observação, e aí fica um elogio e uma crítica, tá? Eu já comentei isso com você, inclusive, tá? Quando você quer avançar um pouco o sinal, assim, da instituição universidade, você corre muitos riscos, né? Então, entrar na discussão, quando você fala da questão do desemprego, a questão tentar relacionar a teoria monetária moderna com o desemprego, com a questão ambiental, há um risco muito grande, tá? Dentro dos padrões da universidade. Até porque a universidade se tornou muito conservadora, né? Ela exige muito mais, como o professor Isaías, você tem que ter foco. Por quê? Porque senão você não anda dentro da universidade, né? A grande parte dos autores que a gente está falando aqui, se tivesse que apresentar o seu trabalho como dissertação de mestrado, não passaria. Hoje não seria. A teoria geral não seria aprovada. Nenhum professor de mestrado iria orientar o Keynes, ou Marx, então, nem pensar. A riqueza das nações, se fosse um orientador de mestrado, ninguém ia querer orientar o Adam Smith. Por quê? Porque a universidade ela virou uma outra coisa, né? Então, você, de certa forma, eu acho que aqui fica uma crítica nesse sentido. Enquanto um trabalho formal e tudo mais, você trazer essas discussões, né? Esses autores, né? Que não tem o credenciamento, vamos dizer assim, da universidade, é um risco. Tá? Por outro lado, eu queria fazer um elogio. Eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira. Tá? A gente tem que tentar, de alguma forma, intervir no mundo, né? Eu acho que a educação é um processo pelo qual a gente consegue preservar o velho, né? Preservar o velho, porque é a partir da educação que a gente vai tomar contato com aquilo que foi feito pelas gerações que estiveram aqui antes de nós, né? Portanto, de alguma forma, a gente está guardando esse passado, né? E salvando do esquecimento, né? Na hora que a gente define uma bibliografia numa sala de aula, na verdade, você está salvando certos autores do esquecimento, né? Permitindo que as novas gerações os conheçam, né? Ou seja, de alguma forma, é o trabalho do professor, é resgatar aquilo que há de mais precioso que foi deixado pelas gerações passadas, para que as novas gerações possam, de alguma forma, conhecer. Tá? Mas também, e aí eu queria colocar uma outra questão, é importante preservar o novo. Então, da mesma forma, um professor ele tem que, ao mesmo tempo, preservar o velho, mas também preservar o novo. Preservar a possibilidade de mudança de cada estudante que está ali na universidade. E esse novo, por quê? Porque, óbvio que não é simplesmente preservar o passado, mas é que esse passado nos ajude a construir o futuro. Então, tentar usar a teoria, o nosso conhecimento, para se aventurar a discutir questões que não têm uma resposta,
né, que não tem, que ainda não tem nem questões formuladas ainda, né, é algo que acho que é fundamental. E você faz isso. Tá? Então, enquanto trabalho estritamente científico, há uma, entre aspas, deficiência, e isso, caso, dependendo da banca de mestrado, isso vai ser, pode ser estraçalhado, como eu disse, por uma questão como essa, mas, por outro lado, eu acho que é papel de todo estudante, de todo professor, de todo pesquisador, tentar, de alguma forma, pensar o que está à frente e tentar contribuir para melhorar, né, e construir um mundo melhor para todos. Então, esse eu acho que é, ao mesmo tempo, uma crítica, um risco, mas também é um elogio, tá? Você tentar fazer isso, né? Eu já comentei isso com você, achava até, né, que isso tornaria mais frágil, vamos dizer assim, em termos teóricos, né, porque você está avançando o sinal, vamos dizer assim, da academia, mas eu acho que vale a pena avançar sinais, sim. Acho que essa é quer dizer, a importância do jovem, né, é avançar os sinais, né, é muitas vezes mudar a direção, né, da história. Como diziam os indianos, né, a história não é uma boa motorista, porque ela nunca dá seta antes de virar. E, de fato, é preciso que a gente tente antecipar essas viradas da história. Tá? Então, acho que foi um trabalho de fôlego, muito além do que é necessário para um estudante de graduação. Eu acredito que também, o professor Isaías também colocou isso. Isso foi além do necessário. A monografia é um trabalho de formação, tá? Mas foi muito bem feita. Eu acho que, como disse, tem alguns problemas, mas tem muito mais virtudes do que problemas. Tá? E acho que isso eu considero que foi um trabalho muito bem feito e que coroa com êxito, né, a sua passagem pela PUC. E acredito que ela não é um ponto de chegada, né, mas ela é um ponto de partida. Né? Eu acredito que assim que você tratou e a monografia e os seus estudos para a monografia foram um ponto de partida para uma nova etapa que você vai ter fazendo o seu mestrado. Tá? Da minha parte, acho que é isso que eu gostaria de dizer. Eu gostei muito de poder estar aqui nesse momento discutindo um trabalho de qualidade como foi o seu. Tá? Então, acho que é isso. Não sei se o professor Isaías quer comentar mais alguma coisa, a gente pode finalizar. Estou satisfeito, bom. Então, acho que eu sugiro, Isaías, que eu vou te ligar pelo WhatsApp, e a gente desliga aqui a câmera e o microfone, e a gente conversa um pouco, e depois a gente volta para falar. E o Pedro aguarda um pouco aí, a gente voltar. Tá bom. Pode ser, Isaías?
liberar o Lobão. Pronto. Já estamos a postos. Bom, Pedro, quando é rápido assim, é porque ou é muito bom ou é muito ruim, né? Mas no seu caso, acho que você já sabe qual é a alternativa, tá? Nós consideramos, né, um trabalho de muita qualidade, tá, que precisa ir para a biblioteca. O professor Isaías passou algumas sugestões de correções, então faça essas correções. Da minha parte aqui, acho que não há nada mais a acrescentar com relação ao que a gente discutiu aqui, tá? Não sei se o professor Isaías quer mudar, quer acrescente ou mude alguma coisa além daquilo que você colocou, Isaías? Não, Então, é um trabalho que, como disse, vai para a biblioteca, certamente vai ser usado como referência por colegas, porque uma monografia de sua qualidade tem que ser indicada por professores, por orientadores, para outros colegas, e assim, sabe, até como bibliografia de cursos de graduação, né, de certas disciplinas da graduação. Tá? Então, nós aqui deliberamos que a sua nota é nota 10, você tem a nota máxima. Tá? Muito então, obrigado. Você vai para a biblioteca e, além disso, ela vai participar daquele processo do Conselho de Economia, né, que elege as melhores monografias. Né? Então, a gente vai indicar, provavelmente vai participar de um processo interno na universidade e depois vai competir com outras monografias, né, caso ela seja selecionada de outras universidades. Tá? Então, por isso, ela precisa ter qualidade. Então, faça as correções que o professor Isaías solicitou. Tá? Depois, se quiser encaminhar uma cópia para o professor Isaías e para mim, da versão original, e veja na secretaria lá os critérios para que ela seja publicada e colocada na biblioteca. Quando ela vai para a biblioteca, ela tem um padrão ali, ela tem que ter capa dura, ela vai ter algumas coisas ali. Na secretaria você pode ter as informações necessárias. Tá? Mas, de qualquer forma, eu queria te dar os parabéns aqui pelo seu curso, né, pela sua monografia, e desejar que você tenha bastante sucesso na sua nova trajetória ali, né, que possa discutir bastante, debater bastante, né, e trazer aqui um pouco daquele desconforto. Né? A verdade é que o bom do debate é que ninguém se sinta muito seguro. Né? E isso faz com que todo mundo sempre avance. Então, nunca se sinta também muito seguro. Tá? Muito obrigado. E que todo esse conhecimento na sua pessoa não apenas possa brilhar, né, mas também possa iluminar. Tá? É isso. Pedro, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo curso que você fez, pela monografia. Uma coisa que eu esqueci de elogiar, a sua apresentação também foi muito boa, né? Você soube apresentar. Essa, às vezes, também isso é importante. Então, parabéns, né, pela monografia, parabéns também pela aprovação no mestrado e te desejo muito sucesso lá. Precisando de alguma coisa, estaremos aqui, né, à disposição para te ajudar no que for necessário aí na sua carreira acadêmica. Certo? Muito sucesso. Foi um prazer enorme te conhecer, um prazer enorme estar aqui na sua banca. Foi um prazer enorme ter os senhores aí também por toda essa trajetória. E, em especial, agora, eu sinceramente não achava que eu ia também aprender tanto só agora na apresentação. Nossa, foi 2 páginas aqui de anotações, de recomendações de vocês dois. Muito obrigado, de verdade. Então, tá bom, sucesso. Parabéns. Valeu, professor. Valeu, Tudo de bom para você. Tá tchau. Um abraço. Lobão, muito obrigado. Obrigado, Isaías, mais uma vez pela sua participação aqui. Opa, que isso, eu que agradeço. Daqui a pouco tem a banca da Andresa. Daqui a pouquinho eu estou conectando ele. A gente só vai trocar de cômodo. Eu tô preso aqui no quartinho. Ela tá Ele no quarto e eu na sala. Tá bom. Boa sorte para você, Andresa, também. Muito obrigada, professor. Tô mais ansiosa que o Pedro. Ele que tem que me aguentar, igual o Isaías falou, que lembrou uma ex-esposa falando para ele que ele não aguentava mais. Acho que o Pedro tá assim, de tanto que eu fico falando para ele, acho que ele não me aguenta mais. É bom que tem interesses parecidos, né? Essa parte a gente acaba naturalmente conversando sobre, porque os dois têm esse interesse também na discussão.
Deu um debate de alto nível aí. Muito bom. Obrigada, Vai, professor. professor. Tchau, Valeu, gente. professor. Sucesso para vocês. Que vocês tenham muito sucesso. Obrigada. Muito obrigada. Valeu, professor. Um abraço. Que a gente Não, se obrigado reencontre por mais tudo. algumas vezes. Vamos sim, vamos sim. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.